mais 2 códigos. 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Nessa noite nós vamos ver o código 3 e o código 4. O código 3, empoderamento. E o código 4, nós vamos ver sobre seja autêntico. O código 4, seja autêntico. Mas o primeiro código da noite é empoderamento. Se você ainda não pegou a sua apostila, tem 72 páginas, está aí na bio do Instagram. Está aqui na bio do Instagram, a apostila com 72 páginas, com 10 códigos, para você destravar e começar a falar em público. Eu digo que é mais que oratória. Por que é mais que oratória? Porque hoje nós vamos ver empoderamento. E empoderamento tem 3 pilares. É poder pessoal, propósito e governo. Quando, na minha experiência com oratória, seja como palestrante, consultor, vendedor, gestor, líder, em mais de 30 anos, em cargos de executivo de alta gestão, de alta gerência, eu aprendi principalmente observando o dia a dia das pessoas, e com isso eu criei um método. E o meu método tem uma estrutura pedagógica que eu ajudo profissionais de todas as áreas, no primeiro tempo, a desenvolver-se pessoalmente, que é crescimento na carreira, e no segundo tempo, se você quiser usar os recursos da oratória para desenvolver a sua área profissional como autônomo, como profissional liberal, no mundo da internet ou no mundo offline. E eu quero contar algumas experiências para você sobre empoderamento. E por que eu escolhi falar desse tema e coloquei na apostila empoderamento? E você vai ver que dentro da minha apostila dos códigos, eu tenho alguns códigos que eles são filosóficos. Por exemplo, ontem, quando eu falei a história da oratória, e eu falei sobre a oratória clássica, explicando e apresentando 300 anos antes de Cristo, como que Aristóteles criou a escola dele, e ele tinha aula de manhã, que era esotérica, e tinha aula à tarde, que era exotérica, ou seja, para a população em geral, mas também para aqueles que eram escolhidos. Então, Aristóteles sabia que ele não podia usar o mesmo conteúdo nos 2 ambientes. Tinha um ambiente que era fechado, que eram as escolas, que era para um ambiente selecionado. E quando eu olho, ao longo da história, estudando as grandes escolas, estudando as escolas não só de oratória, mas todas as escolas de iniciados em todos os tempos da humanidade, os 5.000 anos para trás, pelo menos, você vai observar que todas elas tinham níveis de desenvolvimento. E o primeiro nível era o aprendiz. Depois do aprendiz, que era o chamado e era a decisão, ele passava para um outro estágio, que era o estágio de iniciado, até ele se tornar mestre. No meu caso, eu tenho aqui, eu escolhi o aprendiz e eu escolhi o mestre, o mago. Quando eu consigo classificar e passar essa informação, tem um conhecimento que é filosófico. É filosofia, é filosófico. Filosófico é cérebro, é conhecimento. E quando eu vou para mentalidade, é maior. Mentalidade é mente. Daí é pensamento, é emoção, é sentimento, é energia. Então essas duas coisas andam muito juntas. E nós, ao longo da história, nós acabamos ensinando sempre. Nós acabamos ensinando sobre a mente e o corpo. E nós esquecemos da energia. Eu lembro que na primeira graduação que eu fiz educação física. Foi os primeiros contatos que eu tive com a psicologia. E na educação física, o mantra da educação física é mente sã em corpo são. Mas falta alguma coisa, mente, corpo. Mente sã, corpo são. Aí terminei educação física, eu fui fazer ciência da computação. Fui me especializar em programação. E aí eu entrei em contato com a lógica. E ontem eu falei sobre a lógica de Aristóteles.
Aí quando eu entrei em contato com a lógica, o meu cérebro fez assim, ó, ele conectou. O meu cérebro esquerdo, o cérebro límbico, ele se conectou com o cérebro neocórtex, que é o lado racional, e ele deu junção. E a minha mente abriu para coisas que eu não imaginava. E o meu cérebro racional, ele começou a entender as coisas. E tudo abriu, a minha mente abriu. Quando eu comecei a entender a lógica, quando eu estudei lógica, a minha mente se abriu. E aí eu entendi que mente sã em corpo são não era suficiente. Precisaria ter mente sã, raciocínio são e um corpo são. Quando eu entendi isso, eu consegui captar e isso fez parte da minha estrutura do meu método. Eu posso ensinar oratória num dia para você. As ferramentas e as técnicas. E daí eu digo, vai. E você não vai. Eu já dei curso de oratória de 40 horas. E a pessoa aprendeu as técnicas. Ela treinou as técnicas. Mas quando ela parava na frente de um auditório, numa audiência, com 1000 pessoas, e essas 1000 pessoas, todas com nível intelectual alto, executivos, empresários, políticos, a pessoa travava. O que falar? E não é só aqui, eu já vi isso em vários lugares do mundo. Quando eu estava na Itália visitando cidades e hospitais, eu via médicos lendo a mensagem, eu via prefeitos lendo, mas eu via prefeitos e médicos falando naturalmente, descontraídos. Por isso que é mais que oratório. Hoje eu escolhi empoderamento. E quando eu vejo isso, eu vou contar algumas histórias para você. Eu vou contar uma das histórias agora que é muito importante, que eu fui convidado para fazer parte de um projeto do Senac. Eu era consultor do Senac, na André de Barros, em Curitiba, na sede. E por ser instrutor e treinador de cursos, eu fui convidado para um projeto especial. Esse projeto especial trabalhava com desempregados, profissionais de todas as áreas, que estavam desempregados há mais de 2 anos. Olha só, profissionais de todas as idades, de todas as áreas, desempregados há mais de 2 anos. Aí eu vou lá e começo a falar com eles e eu começo a andar no meio daquele público. Aí eu vejo jovens de 18, 19 anos. Aí eu vejo jovens de 30, eu vejo homens e mulheres de 40, eu vejo homens e mulheres de 50, de 60, de 70. Aí eu olho para um senhor de 70 anos, sentadinho lá, que para ele estar lá ele teve que ganhar 2 vales transporte e 1 vale refeição. Aí eu vejo um jovem de 30 anos. Aí eu pergunto para ele tem formação superior. Tem uma série de competências, soft skill, mas só que ele está desempregado há 2 anos. O que acontece com esse cara? O que acontece com essa mulher? O que acontece com esse senhor? Aí você começa a perguntar para eles acham, eles dizem assim, ó, que é a idade. Eu digo assim para ele, qual a sua idade? Ele diz assim, eu tenho 54. Eu digo assim, eu tenho 56. Mas ele com 54 anos, ele diz que a idade dele já é um empecilho. Aí eu saio ali da sala do Senac agora, vou lá para uma outra sala. Depois eu volto aqui na sala do Senac, porque eu vou contar uma história para você aqui. Aí eu vou para dentro de uma sala de uma universidade, no curso de pós-graduação. E aí eu faço pergunta para os jovens que estão ali. E aí tem uma jovem que eu pergunto para ela, e ela diz que ela está na 3ª graduação e na 4ª pós-graduação. 3 graduações e 4 pós-graduações. Aí eu pergunto aonde ela trabalha. Daí ela diz que ela não trabalha. E eu pergunto aonde ela mora. E ela diz que ela mora com o pai e com a mãe. Como assim? Que ela está na 3ª graduação. Sentimento, cérebro, de que não é bom,
o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bonito o suficiente. Eu não sou capaz o suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não tenho experiência suficiente. Eu não tenho currículo suficiente. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Sabe como é que se chama essa síndrome? Síndrome do impostor. Eu sou um impostor. E sabia que a síndrome do impostor, quando ela vê uma outra pessoa com menos competência que ela ocupar um lugar, ela acredita que aquela pessoa é melhor que ela e que ela deveria estar lá mesmo e ela não é merecedora? E a síndrome do impostor é 10-1 nas mulheres. Eu sou incentivador das mulheres. Mas a síndrome é 10-1 nas mulheres. O sentimento de impostor. E é por isso que só tem 10% das mulheres na política. É por isso que as mulheres só ocupam 40% dos cargos de alta gestão nas empresas de capital aberto. Mas isso não é só as mulheres. É com as pessoas que são excluídas de todas as formas. Agora eu volto para dentro da sala do Senac. Aí eu olho para todos e eu sou um cara que fico lendo o rosto. Eu fico lendo microsinais e fico lendo também o rosto, lendo a alma das pessoas. E aí eu senti de ir numa senhora que estava lá sentadinha. Daí eu disse assim, tudo bem com a senhora? Ela olhou para mim e sorriu. Tudo bem, professor. Daí eu disse assim, eu escolhi você. E ela me olhou assim, eu disse assim, eu escolhi você. Você topa fazer um desafio comigo? Topo. Então você vai ter que ir lá na frente. E ela disse assim, tá bom, eu vou lá na frente. Aí eu peguei, abracei ela e nós fomos indo lá na frente. Aí eu parei lá na frente e eu disse assim para ela, agora você esquece essa multidão que está aí. Você esquece isso. Agora é eu e você. Eu e você. Só que a experiência que eu e você vamos ter vai servir para todos eles. A experiência que eu e você vamos ter vai servir para todos eles. Eu disse assim, eu vou olhar bem dentro dos seus olhos e você vai olhar dentro dos meus olhos. E nós começamos. E daí eu disse para ela assim, tem alguma coisa aí dentro que trava a senhora. E agora eu quero que a senhora, eu vou entrar aí dentro, eu disse assim para ela, eu vou entrar dentro da sua alma. Eu vou entrar dentro da sua mente. E nós vamos abrir as portas e nós vamos empurrar essas portas e a senhora vai ter que deixar hoje bagagem que a senhora está carregando desnecessariamente hoje. E a senhora vai ter que deixar aqui. E ela ficou me olhando. Daí eu disse assim, ó, tem alguma coisa que aconteceu com a senhora quando a senhora tinha menos de 10 anos de idade. E aí eu comecei a falar. Quando a senhora tinha menos de 10 anos de idade, aconteceu alguma coisa, um fato. E esse fato mudou significativamente a sua vida. A senhora quer falar disso? Quero. E ela com o microfone e eu com o microfone. E todo mundo ouvindo, um silêncio no auditório. E aí eu comecei a conversar com ela. Daí eu disse assim, então conta para nós, o que aconteceu que marcou tão profundamente a sua vida? Daí começou a cair umas aguinhas assim, ó. Mas deixa eu parar aqui um pouquinho. Você percebe que isso não é só oratória? Você percebe que eu falando dessa forma não é só oratória? Chamar ela lá, olhar nos olhos dela e dizer para ela que ela vai ter que abrir a sua alma
não é só oratória. E daí ela começou a dizer assim, sabe, ela me chamou de professor, sabe, professor, aconteceu um fato que eu acredito, o senhor falando isso, que foi uma das coisas que mudou a minha vida. Eu disse assim, você pode falar para eles? Posso, eu vou falar. Ela disse assim, eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos. E um dia na atividade da sala de aula com a professora pegou e pediu que a gente fizesse uma dinâmica, uma atividade de grupo com todos os colegas. E eu tinha 3 menininhas que eu achava elas muito lindas. Elas tinham cabelinhos enroladinhos, crespos, loirinhas. Elas eram muito bonitas. E eu achava elas muito bonitas. E quando a professora disse que era para nós nos reunirmos em grupo de 4, eu corri naquele grupinho das 3 meninas para fazer atividade junto com elas. Só que quando eu cheguei na atividade para fazer com elas, uma delas olhou para mim e ela disse assim, se essa negra entrar no grupo, eu não vou ficar aqui no nosso grupo. As outras 2 meninas olharam para essa menina que disse isso, se essa negra entrar nesse grupo, eu saio. As outras 2 menininhas disseram assim, vai para lá, nós não queremos que você venha brincar conosco. Daí ela parou, ela não falou mais nada. E daí continuou saindo água assim. Daí eu disse assim, e daí? Daí ela disse assim, eu fui até a minha classe, a professora estava envolvida num grupo lá. Eu tinha uma mochilinha que a minha mãe tinha feito para mim de tecido, de pano, e meus cadernos, eu coloquei rapidamente meus cadernos, rápido, em silêncio, e eu corri para casa. E quando eu corri para casa, eu cheguei em casa chorando, e a minha mãe, muito assustada, perguntou o que tinha acontecido. E eu chorando, me abracei na minha mãe e eu contei para minha mãe. A minha mãe chorou junto comigo e a minha mãe disse assim, tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Você não vai precisar voltar mais lá. Você não vai precisar mais voltar naquela escola, você não vai precisar voltar mais naquela sala. E a mamãe vai proteger você. A mamãe vai cuidar de você. E você não vai precisar mais voltar lá. Você vai ficar com a mamãe vai ajudar você e você vai estar segura comigo. E daí eu disse assim, e daí? E daí eu nunca mais fui para a escola. Como assim? Você nunca mais foi para a escola? Não. Eu nunca mais voltei para a escola. Aquele foi o último dia que eu voltei para a escola. Nunca mais fui lá. Eu disse assim, ninguém da escola foi até a sua casa, a professora, a pedagoga, alguém... Não, ninguém foi lá e eu nunca mais entrei numa escola. Meu coração nessa hora, você não tem ideia. E eu olhei assim, ó, a multidão que estava lá. Estava todo mundo envolvido naquela energia. E eu disse assim para ela, mas nós vamos ter que fazer uma cura disso hoje. Nós vamos ter que usar 2 ferramentas, o perdão e o amor. Você está disposta? Ela disse assim, sim. Ele disse assim, então nós vamos ter que perdoar aquelas 3 meninas. E nós vamos ter que enviar amor para elas. Nós vamos ter que enviar amor para sua mãe e perdão. Sua mãe está viva? Não. Mas você vai ter que enviar amor para sua mãe e perdão para sua mãe. Que no íntimo da sua mãe ela quis ajudar, ela quis proteger você. E ela transformou a escola numa gaiola. Tem escola que são gaiolas e tem escolas que são asas. E a sua mãe colocou você numa gaiola, querendo proteger você. Ela transformou você num pássaro preso. E hoje nós vamos ter que dar perdão e amor.
e depois nós vamos trabalhar perdão e amor com você. Eu lembro que nós fizemos um trabalho mais um pouco. Eu reforcei esse empoderamento nela, dizendo que ela era muito especial, que ela era... daí eu trabalhei identidade, eu trabalhei o poder pessoal, e eu trabalhei nela esse empoderamento, dizendo o quanto ela era especial, e que agora ela precisava voar, que essa gaiola não existe mais. E eu lembro que eu dei um abraço muito apertado nela, e eu falei bem baixinho no ouvido dela, disse assim: ei, toda essa bagagem desnecessária vai ficar aqui hoje. Essa bagagem vai ficar aqui. E eu vi assim, como se ela estivesse deixando aquela bagagem. E eu disse assim: ei, vai acontecer algo também na sua vida, vai abrir portas a partir de hoje. Você vai sair daqui e vai abrir uma porta de oportunidade para você. E comecei a falar palavras, o poder da palavra, de bênção, palavra de fé, de confiança. E eu digo assim, as coisas vão mudar para a sua vida. Você vai ficar mais leve. E você vai começar a mostrar ao mundo. Você vai começar a mostrar ao mundo que essa experiência que você viveu agora é ferramenta, é armamento, é repertório para você ajudar outras pessoas. E naquele momento eu percebi a energia inteira do ambiente mudando. Uma pessoa mudou a energia de todo o ambiente. Daí eu disse para eles todos o quanto eles eram especiais. E aí eu comecei a entender nessas experiências. Então, empoderamento é poder pessoal. E o que é poder pessoal? Poder pessoal é um eu forte, uma consciência de si mesmo, uma identidade espiritual. E eu gosto da identidade espiritual que está lá em Gênesis, que diz assim, que eu e você fomos criados no sexto dia. No sexto dia. E ó, quer ver? Ó, esse cara aqui, ele foi criado no quinto dia. No quinto dia. Eu e você fomos criados no sexto dia. E que esse cara e todos os outros animais, eles foram criados no quinto dia e eu e você somos governo. Por isso que um dos pilares do empoderamento é poder pessoal, é propósito e é governo. Poder pessoal é você saber quem é você, a sua identidade espiritual, a sua identidade pessoal e a sua identidade comportamental, mental. Quem é você? Quando você tem esse poder pessoal, e poder pessoal é diferente de poder posicional. O poder posicional é do juiz, é do general, é do médico, mas quando ele está no exercício da sua profissão. Então, quando o juiz ele está no exercício da sua profissão lá no tribunal, ele tem poder posicional. Agora, só quando o juiz vai lá na rua, na banca da esquina para comprar a revista, ele leva o seu poder pessoal. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas dizem assim, você sabe com quem que você está falando? Ela quer levar o poder posicional para os ambientes onde o poder pessoal é que conta. Você sabia que pessoas que têm forte poder posicional, quando elas se aposentam, mais de 60% delas morrem nos primeiros 4 anos? Como assim, Giovanni? Ó, a minha varinha é para fazer assim, ó, plim. Por isso que eu dou a varinha pro aprendiz e a varinha pro mago. Ele tem que fazer assim, ó, plim. Sabe o que é plim? Se liga aí. Plim, plim, se conecta aí.
pessoas com forte poder posicional, depois que se aposentam, elas não sabem viver sem o poder posicional. Elas sofrem. Então, poder pessoal é quem você é quando você tira a armadura. Quando você tira a armadura do seu poder posicional. Então, quando você tira a armadura do médico, do juiz, da sua profissão, seja ela qual for, quem vai lá na rua é o seu poder pessoal. E como que está o seu poder pessoal? Como que é o seu poder pessoal? Como que você se relaciona? Como que você se relaciona com você e com os outros? Poder pessoal é o eu forte, a minha estrutura de liderança pessoal e a minha estrutura de liderança organizacional. Então, a minha liderança organizacional é o meu poder posicional. E no dia a dia, meu poder pessoal. Então, dentro dessas características, nós temos as competências hard skill e soft skill. Hard skill é tudo aquilo que você fez. Então, dentro do seu empoderamento, tem as competências hard skill. Então, essa moça, por exemplo, ela tinha 3 graduações, competência hard skill. Aí ela, hard skill. Aí ela tem 4 pós, ela está na 4ª pós-graduação. Hard skill. Mas ela é muito frágil nas competências soft skill. Que é isso? Poder pessoal, liderança, gestão das emoções, lidar com traumas, com bloqueios. Se essa moça ela é travada por um abuso, se ela é travada por alguma circunstância de um bloqueio, de uma agressão, de uma violência antes dos 10 anos, e que a grande maioria viveu alguma experiência traumática nesse período, se ela não souber lidar com isso, ela vai fazer 5 pós-graduação. E ela não vai resolver. E se eu ensinar as ferramentas de oratória para ela, não vai resolver. Por quê? Porque o problema dela não é a oratória. O problema dela não é a comunicação efetiva, assertiva. O problema dela é drives. Os drives dela estão todos mal conectados. Então, você pode comprar a mais moderna impressora. Vai lá na loja agora e compra a mais moderna impressora. Se você ligar no seu computador que tem a versão do Windows 2018, a mais moderna impressora não vai ligar. Aí você vai pegar o mais moderno mouse, sem fio. Você vai ligar no seu computador, ele não vai funcionar. Por quê? Porque os drives do Windows é de 2018, você nunca atualizou ele. É um drive pirata. O seu Windows é pirata, nem atualização ele tem, aí você vai conectar os hardware novos, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o sistema operacional, ele não vai dar conta. E o nosso cérebro é trino. O nosso cérebro, ele é trino. Ele tem um sistema operacional, assim como tem o celular e o computador. Tanto que o celular e o computador foram criados a partir da concepção do nosso cérebro. Então, o sistema operacional do nosso cérebro, que é o nosso sistema reptiliano, que é o nosso sistema primitivo, ele foi criado para nos proteger e cuidar de nós. E ele está funcionando agora, eu estou aqui conversando com você, ele está funcionando automaticamente. O coração batendo, o pulmão, o intestino, o estômago, o fígado, piscando os olhos, tudo está funcionando, o sistema operacional. Só que dentro do meu cérebro tem 2 caixas bem grandes, que o Jung classificou como consciente e inconsciente. Depois os outros todos, especialistas também. A neurociência e todas as outras ciências, elas classificaram, tem 2, tem uma memória, o Dr. Augusto Cury chama de memória de uso contínuo e chama de memória existencial o inconsciente. Só que tem uma porta muito fechada que não liga facilmente do consciente para o inconsciente. Então essas 2 caixas, elas acabam não ligando de maneira tão acessível. Só que a caixa que fica no fundo, que é onde está todas as experiências que nós vivemos ao longo da nossa história, que aí o Dr. Augusto Cury, na inteligência multifocal, ele diz que esses são os arquivos existenciais, está cheio de arquivos killers.
que são arquivos assassinos, são drivers assassinos, que estão lá o tempo inteiro dizendo, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, cuidado, é perigoso, olha, é uma ameaça. Daí as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar, elas têm medo da crítica, porque elas sabem falar. Falar, elas sabem, mas os drivers dizem que ela não é boa o suficiente, que ela não é competente o suficiente, que ela não sabe. Aí eu tô lá na frente, na minha equipe. Eu tô fazendo um evento com a minha equipe e eu escolho uma das pessoas para fazer o cerimonial. Ela é uma pessoa bonita e ela se maquiou, ela pintou as unhas, ela botou uma roupa bonita, um blazer, uma saia, uma sandália bonita. Eu olhei para ela e disse, uau, parabéns, tá legal, tá bonita. E ela, obrigado, chefe, tá faceira. Aí eu sento, a equipe inteira senta. Tem várias autoridades. Aí sabe o que ela diz no começo da fala dela? Ela, antes de começar a falar, ela diz assim, boa noite, sejam todos bem-vindos. Não reparem na minha voz de taquara rachada. Eu digo, não, eu não acredito que ela falou isso. Ela falou, não deem atenção para minha voz de taquara rachada. Eu disse, de onde que ela tirou isso? Eu não vi isso. Isso não estava no cerimonial. Não estava no cerimonial ela ter falado isso. Como que ela falou isso? E ela continuou falando, bonito, certinho. Mas só que quando ela disse, não leve em consideração minha voz de taquara rachada, ela colocou tudo a perder. Quantas vezes eu vi as pessoas dizerem assim, não reparem na minha voz. Eu tô rouca. Mostrando fraqueza, mostrando deficiência. Ei, Demóstenes era gago. Demóstenes era fanho. Demóstenes não tinha fôlego e se tornou o maior orador da Grécia Antiga, se tornou governante da Grécia Antiga. Mas daí, ela foi lá e falou aquilo. Aí eu dou treinamento para pessoas da minha equipe, treino elas, são capazes, tem graduação, pós-graduação. Aí eu digo para ela lá na frente falar, aí ela parece um robô, ela tá falando igual um robô, e eu treinei ela, mas ela tá falando igual um robô. Aí eu digo assim, por quê que você está falando desse jeito? O meu coração, eu não conseguia respirar, parecia que tinha alguém apertando no meu pescoço. E vendo todas essas experiências, a última coisa que eu ensino é oratória. A última coisa que eu ensino para a pessoa é oratória. Eu tenho que ajudar ela a entender sobre poder pessoal. Eu tenho que ajudar ela a entender sobre identidade. Quem é você? Identidade espiritual, identidade comportamental. Eu faço no meu treinamento 10 testes. Eu mostro para ela os 4 temperamentos, que são os dramas de humor. Eu mostro para ela o teste de competência DISC, para ela entender que tem perfis. Aí eu mostro os 4 elementos da natureza, terra, ar, água, fogo, associado à psicologia analítica de Jung, associado com sentimento, com pensamento, com sensação e com intuição. Que a terra toda está conectada, a natureza, a energia, o universo, somos um. Se eles não entenderem isso, eu posso ensinar ferramentas o tempo inteiro. Mas eu ensino ele a entender que ele tem que entender que ele é um governante nessa terra. Que o mundo tem 3 dimensões. E o primeiro céu, que é onde nós estamos, está escrito lá. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, colocou o espírito, o sopro da vida dentro dele e ele governa sobre tudo. E eu e você vamos governar e nós vamos julgar os anjos. Eu e você nessa terra somos governantes e eu e você nessa terra não somos inferior a ninguém. Quando eu aprendi isso,
que eu fui entrar no castelo, eu sento com o governador, com o presidente, com o desembargador, com o senador, eu trato eles no mesmo nível de entendimento. Eu respeito o poder posicional dele, eu honro o poder posicional dele, mas poder pessoal, ele vai ter que ser bom no poder pessoal, porque o meu poder pessoal é igual ao dele. Eu sou igual a ele no poder pessoal. No posicional, ele está numa estrutura maior. Ele está num nível de organização maior. Eu lembro que uma vez eu fui no secretário de Estado, que eu trabalho com o secretário. Aí eu cheguei, estava toda a equipe dele, executivos, médicos, grandes executivos. E eu lembro que tinha 2 cadeiras vazias. E ele, seu Giovanni, senta aí. Qual cadeira que você quer sentar? Ele perguntou para mim. Eu olhei e eu disse assim, qual a diferença? Ele chegou assim, uma é do Ministério Público e a outra é do réu. Uma é do MP e a outra é do réu. Eu disse assim, eu vou sentar na do réu. Se ele me ver falar, ele vai confirmar. Eu disse, eu vou sentar na do réu. Por que eu vou sentar na do réu? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei meu poder pessoal. Eu posso sentar na do réu. E eu posso ser sabatinado. E eu sentei na do réu. E eu fui avaliado, eu fui julgado. E saí de lá com uma avaliação de que a instituição que nós trabalhávamos tinha uma nota 4. E naquele momento nós tínhamos ido para a nota 30% melhor. Então nós chegamos a quase 6. Então na cadeira do réu, a instituição que eu governava, com toda a minha equipe, cresceu 30%. Mas eu sentei na cadeira do réu. Qual cadeira você sentaria? Qual o seu poder posicional? Qual o seu poder pessoal? Empoderamento, isso é empoderamento. Quando você tem entendimento do seu eu, quem é você, governo, quem é você, quem é? E eu não estou dizendo isso para mim, eu estou dizendo isso para você. Você, quem é você? Você é um ser único. O seu DNA e as experiências de vida, quando você vai lá e faz o teste, que eu coloco lá, teste do temperamento, que nós fazíamos o teste do humor, que nós fazíamos o teste das inteligências múltiplas, que nós escolhemos a identidade que rege a sua comunicação, entre 93 valores e virtudes, você escolhe 3, eu escolhi café. Escolhi café. Sabe o que significa café? Confiança. Confiança. Atitude e fé. E aí eu inverto. Eu sou um cara de fé. A fé faz eu enxergar aquilo que eu ainda não tenho posse, mas eu já vi. Então, a fé me dá confiança. A confiança me dá atitude. Então eu sou um cara café, um cara de fé, de confiança e de atitude. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você não vai encontrar ninguém nas Escrituras que teve uma promessa, que foi abençoado, que estava parado. Todos os que, de alguma forma, foram chamados e estavam em movimento. Moisés, marche! Mas Deus, tem o oceano, tem o mar. Como que eu vou marchar? Marche! E aí ele olha e a multidão com ele e os egípcios atrás. Marche! Aí Moisés entra. Quando ele entra no mar, quando ele tem uma atitude, quando ele entra no mar, o mar se abre. E sabe aonde que o mar se abre? Não se abre onde ele botou o pé. O mar abre lá no outro lado. Se você ler nas Escrituras, abre lá no lado de lá. E o mar vem se abrindo de lá para cá para ele ver o poder. Não abriu onde ele pisou, mas ele teve que marchar. Marche. E aí o mar se abriu. Gideão! Ô, Gideão! O Senhor é contigo, varão valoroso.
o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele assim, como assim comigo? Olha lá, os medianitas estão aí em roda, 120 mil. Ei, eu vou te dar poder, unção, para você vencer eles. E aí você vê, eu não vou contar a história toda porque é longa, mas daí você vê, vai lá, Gedeão. E ele teve que ir naquela noite derrubar os altares de Baal que estavam lá em cima, que o pai dele tinha construído. Atitude, quando ele teve atitude. Débora. Devo contar uma história. Rebeca. Tem uma mulher, porque eu quero fortalecer as mulheres aqui, empoderamento das mulheres. Abraão mandou o servo dele buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Foi lá, vai buscar na terra da minha parentela, vai buscar uma mulher para o meu filho Isaque. Aí o servo foi, com 10 camelos, cheio de presentes. 10 camelos, cheio de presente. E o servo foi. Aí o servo foi e parou perto de uma fonte. O servo parou perto de uma fonte. E o servo falou com Deus, dizendo assim, na mente dele, diz assim, Deus, a jovem que vier aqui tirar a água, a jovem que vier aqui tirar água, essa jovem que vier tirar água, eu vou pedir para ela que ela me dê um pouco de água. E a jovem que disser que eu vou dar água para você e também darei água para saciar os seus camelos, essa será escolhida. E o servo diz, na escritura está escrito lá, que eis que vem uma jovem de nome Rebeca. Essa jovem, muito bela, ela vai até a fonte, tira a água do poço, e quando ela está voltando com os jarros, o servo vai até ela e diz assim, jovem, moça, por gentileza, dê-me um pouco de água. E a bela Rebeca diz assim, sim, darei água a você, e darei água até saciar a sede de seus camelos. E o servo, uau, é ela, achei ela. Mas deixa eu contar uma coisa para você, mulher. Deixa eu contar uma coisa para você, Nina. Um camelo no deserto, com sede, ele bebe em torno de 100 litros de água. Um camelo com sede no deserto, ele bebe aproximadamente, para se saciar, 100 litros de água. 10 camelos. E a Rebeca, sem conhecer aquele homem, tem 10 camelos lá, e a jovem prontamente vai até o poço e tira a água e sacia a água. Sacia com água a sede dos 10 camelos. E quando ela tem essa atitude, esse empoderamento, cai sobre ela uma graça do servo, e o servo vai até o camelo e tira um bracelete de ouro e um colar e brincos, e ele dá tesouros. Eu fiz o cálculo esses dias dos valores que ela recebeu naquele momento, o equivalente em ouro hoje, o equivalente a 10 mil reais. Para cada camelo que ela deu água, ela ganhou o equivalente a 1.000 reais só naquele momento ali. E o servo mandou ela levar ele até a casa dela, que ele queria falar. E olha só, quando ela vai até a casa e apresenta a família, tinha a parentela, porque era para ir na busca da parentela. E os irmãos dela e a família dela são cheios de ouro, de presentes que Abraão tinha mandado. Abraão era um homem muito rico. E assim, Rebeca, uma mulher de atitude, uma mulher de valor, agraciada entre as mulheres, se tornou esposa de Abraão, de Isaque, filho de Abraão, que deixou herança até os dias de hoje. Está lá o nome dela, Rebeca. Empoderamento. Mas quantos de nós dariam água para os camelos? Quantos de nós daria água para o servo?
e dariam água para 10 camelos até saciar a sede deles. A atitude é uma das ferramentas do empoderamento. Então, no código de hoje que eu trouxe para você, eu trouxe o empoderamento, é poder pessoal, é diferente de poder organizacional. Propósito. Qual a sua causa? A minha causa é levar a voz sua e de todos aqueles que estiverem comigo até os confins da terra. A minha causa é transformar vidas pelo poder da oratória, transformar ambientes pelo poder da oratória e transformar organizações pelo poder da oratória. Então é transformar vidas, ambientes e organizações pelo poder da oratória. Plim! Paixão, poder, energia, tocar, falar, dizer para a mulher assim, ei, eu vou entrar na sua alma e vou pegar todo esse monte de bagagem que está aí dentro, vou tirar isso daí, você vai sair leve daqui. Falar com poder, falar com autoridade, falar com determinação, com atitude e dizer assim, a sua vida vai mudar. Eu lembro que eu fui numa escola, eu era secretário, e eu fui visitar uma escola. E essa escola eu tinha uma amizade com os diretores. E a diretora, quando eu cheguei lá, Giovanni, você vai ter que ir lá falar com as crianças. Eu disse, tá bom, eu vou lá. E ela me levou numa turma. E essa turma devia ser, eu acho que era a 4ª série. E era uma turma muito bonita, crianças alegres. E daí era um colégio de irmãs. E a freira, e a irmã que estava lá assim, olha, esse é o Giovanni, ele é secretário disso, secretário daquilo. E foi falando. E eles tudo com os olhinhos, bom dia, e me cumprimentaram. E aí eu comecei a falar para eles algumas coisas. E aí eu perguntei assim, quem de vocês aí tem um sonho? O que vai ser no futuro? Aí um menininho levantou assim, eu tenho. E eu disse assim, o que você vai ser? Ele disse assim, eu vou ser policial. E aí eu peguei, olhei para aquele menino, só que do jeitinho que ele falou, os olhinhos dele brilhou quando ele falou, vou ser policial. Eu disse assim, é hoje que eu vou usar as ferramentas. Eu fui até o menino. E todo mundo ficou olhando para mim, eu fiquei olhando assim, fui bem pertinho dele. E eu disse assim, como é seu nome? E eu olhei nos olhos dele, e quando eu olhei nos olhos dele, os olhos dele conectou com os meus olhos na energia da paixão. Eu vi na alma dele que ele ia ser um policial. Aí eu disse para ele, olhando nos olhos dele, dizendo o nome dele. Ei, vou chamar o menino de João. João, eu tô vendo nos seus olhos que você vai ser policial. E ele sorriu. Mas você não vai ser só um policial, João. Você vai ser um comandante. Você vai ser o comandante da organização que você estiver, da corporação que você tiver. Eu estou vendo você receber medalhas. E eu fui dizendo, e os olhinhos dele foram se iluminando. E ele foi arregalando os olhos. Eu fui dizendo assim, eu estou vendo você ganhar medalhas. Eu estou vendo você receber condecorações. Você está recebendo um boné, um chapéu novo. Você está recebendo promoções, você será um grande governante. João, você vai ser um grande governante. E o dia que você for lá, eu quero que você lembre desse dia que eu estou dizendo isso para você. E se você lembrar disso e quiser me chamar, eu vou lá. Eu quero ver. E eu fui dizendo para ele, e os olhinhos dele brilhou. E eu disse assim, toca aqui, general. E ele pegou, agarrou minha mão assim. E eu disse assim, você acredita nisso? Ele, sim. E ele sentou. E aí eu fui andando, e eu olhei, falei mais algumas coisas com as outras crianças. E eu olhei para ele depois, no final, e ele tinha um brilho.
o brilho da fé, da esperança, da confiança. E eu fui embora. Mas aquela energia ficou lá. Empoderamento. Empoderar as pessoas. Fortalecer as pessoas. O poder da palavra. A energia da palavra. E disse Deus: plim, haja luz. Você vai ver todas as vezes que um anjo, que alguém foi enviado para a terra, você vai ver a palavra disse. E disse o anjo a Gideão, e disse o anjo a Maria, e disse o anjo a Abraão, e disse o anjo a Noé, e disse, palavra, o poder da palavra. Plim. Esse é o terceiro código. Empoderamento. Se empoderar disso, dessa energia, desse poder, do propósito, do governo. Você é um governante nessa terra. Você é um governante nesse céu. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, principados e potestades. E o terceiro céu, o trono. E o segundo código e último é a autenticidade. Está aqui na apostila. O quarto código é para você ser autêntico. Sabe o que é ser autêntico? Eu não sou bom de contar piada. Não é o meu perfil contar piada. Por quê? Porque eu preciso concentrar a energia. Eu preciso concentrar a energia da palavra para não distrair nem um segundo. Então eu preciso estar extremamente concentrado. Então não é a minha característica contar piada. Não é a minha característica o humor. Mas eu posso, em algum momento, no momento final, no momento de relaxar, eu posso. Mas eu não posso inventar um perfil, um robô, porque as pessoas querem ouvir um ser humano, elas querem ouvir um outro ser humano. Mas você tem que ser quem você é. Então tá aqui, ó, diz assim, ó, se você usa chapéu, continua usando chapéu. Se você usa boné, usa boné. Só que em algum momento, eu coloquei aqui também de ser autêntico, em algum momento, durante a semana, eu uso sapatênis, uso jeans, mas em algum momento eu boto o terno. E quando eu boto o terno, a grande maioria das pessoas diz assim, hoje está parecendo um diretor. Parecendo um diretor. Eu lembro que eu lavo o carro num lugar onde o Pernambuco diz assim para mim, Giovanni, ele fala assim, Giovanni, você tem que ter um carro de diretoria, cara. O seu carro tem que parecer carro de diretor. Ele diz que o carro tem que ser carro parecido com o diretor. Então, para as pessoas, o carro tem que ser parecido. A roupa, eu já ando tanto tempo de uma forma esportiva que eu já deixei de lado o terno. Mas só que eu percebo, quando eu faço uns vídeos aqui, que eu coloco um blazer, que eu coloco uma camisa, as pessoas elas percebem. O número de views, o número de visualização muda no vídeo. Ei, muda o vídeo, muda a quantidade de visualização. Então, às vezes bota um blazer, às vezes bota um sapato, às vezes bota um boné, às vezes bota uma camisa de cor diferente. Seja autêntico, mas não seja padrão. Não seja um estilo único. Ei, transforme, mude, inove. Aonde que você precisa mudar? Então aqui, as pessoas gostam de ser surpreendidas. Principalmente coisas que elas também gostariam de fazer. No meu treinamento, eu ensino a criar aberturas diferentes. Então, às vezes, eu chego lá e digo assim, plim, plim. Opa! Plim, plim. Aí eu pego plim, plim com um macaquinho. Mas daí eu trago, às vezes,
uma medalha. Daí, antes de falar, eu pego uma medalha. Seja autêntico, mas surpreenda. É isso que está escrito aqui. Tem um método próprio, tem uma característica própria. Ter um método próprio é ter algumas características que são só suas. Eu mesmo adoto a regra, coloquei aqui na apostila. Não ter um padrão. E às vezes se transformar. Sempre de tênis. Mas de vez em quando, um terno. Seja maravilhosamente imprevisível. Então, um dos códigos é sermos autênticos e compartilharmos nossa paixão. Esse é o sucesso, segredo dos grandes oradores. Saber comunicar o que está em seu coração, sua mente, tirar o seu melhor para dar às pessoas. Plim. Poder pessoal, propósito, governo, empoderamento, carisma, paixão, ser autêntico é uma característica e um código para você começar a destravar e subir no palco. Para fechar, olha para suas mãos. Olha para suas mãos aí. Se eu perguntar para você quanto vale as suas mãos, quanto vale suas mãos? Daí você vai dizer assim, como assim, Giovanni? Porque se eu quisesse comprar suas mãos, quanto vale? Quanto vale a mão do Oscar, do basquete? Quanto vale as mãos de um cirurgião? Quanto vale as mãos de um artesão? Quanto vale as suas mãos? Ei, se empodere. O poder está nas suas mãos. Plim, plim, plim. Terminamos a aula de hoje. Mais 2 códigos. Com isso, 4 códigos para você destravar e começar a subir no palco. Começar a levar sua voz até os confins da terra. E empoderamento é muito importante para que você destrave, para que você tenha autoconfiança, café, confiança, fé e atitude. Plim, plim. Valeu? Espero você amanhã para o 3º dia. E mais 2 códigos. Amanhã, vamos ver, quais são os códigos amanhã? Amanhã, hein? Amanhã o 5º código é o medo. O 5º código é o medo. E o 6º código que nós vamos ver amanhã, qual é? E o 6º código é o poder da palavra, 7%. O poder da palavra e o medo. Espero você amanhã. Plim, plim, plim. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Que bom que você esteve aqui nessa noite. Que possa esse conhecimento, essas informações e o poder da palavra possa entrar e ajudar você aí, aonde quer que você esteja, a transformar a sua vida, transformar a sua energia pelo poder da oratória. Levar sua voz. É tempo de levar a voz até os confins da terra, como nunca antes. Valeu? Namastê.